Olá, que bom ter você aqui outra vez. Hoje, em homenagem nessa semana para todas as mulheres, nós vamos falar de um assunto que toda mulher vai passar: a menopausa. A menopausa engorda? Sabe qual é a maior queixa das mulheres que já estão no período do climatério e menopausa? Elas chegam no consultório: doutora, eu como a mesma coisa e estou engordando, não consigo emagrecer de jeito nenhum. Por que isso acontece? Quer entender melhor? Vem comigo que eu vou te explicar. Primeiro passo importante é entender que a menopausa, você pode dizer que está na menopausa quando você está 12 meses sem menstruar. Ok, então aí você já entrou no período da menopausa. Antes disso, você está vivendo o climatério, que é aquele período que antecede, né, a menopausa propriamente dita. E nesse período já vão acontecendo, mesmo no climatério, que seria pré-menopausa, já vai acontecendo, gente, muito sintoma esquisito na gente. Primeiro passo que acontece e que muitas mulheres se queixam é esse fogacho, né? E esse fogacho acontece pela diminuição já dos hormônios que fazem parte da mulher, né? Na sua vida adulta, os hormônios estão na quantidade suficiente e depois vão diminuindo até cessar completamente a produção pelos nossos ovários. Então, esse fogacho é uma queixa muito comum. E a outra queixa que eu falei é essa: por que eu engordo, especialmente na área da minha barriga? Por que essa gordura toda aumentando a minha circunferência abdominal? Gente, a deficiência de estrogênio leva a esse aumento de gordura, especialmente abdominal. E, pior ainda, leva a uma perda de massa magra, que são os nossos músculos. Olha a importância do exercício físico nessa fase da vida, tá? Então, se você diminui músculo, massa magra, o seu metabolismo também baixa. Então, os estudos mostram que no período da menopausa, 30% aproximadamente de queda nesse nosso metabolismo. Ou seja, olha aí a explicação para aquela sua dúvida. Você vai comer a mesma coisa que você comia na sua vida adulta, ainda com seus hormônios todos normais. Você vai comer a mesma coisa e vai engordar. Então, gente, vocês precisam controlar essa alimentação nessa fase. É mais importante do que nunca nessa fase, aumento da atividade física e controle da alimentação. Já vou falar com vocês, fica aí que eu vou falar já sobre essa alimentação. Vamos falar então, antes de falar da alimentação, sobre outros sintomas que essa falta desse estrogênio causa em você, tá? Então, ressecamento na sua pele, o viço do cabelo fica feio, fica sem brilho, né? A textura, em muitas mulheres, chega a mudar a textura desse cabelo. Se você se identifica, vai comentando aqui embaixo e deixa a sua dúvida. Outra coisa também muito importante é a perda da massa óssea. Você sabia que nesse período, com essa deficiência de hormônios, no período da menopausa, há a perda da massa óssea? Então, é muito comum você fazer lá o exame da osteopenia e, em casos mais avançados, a osteoporose. Então, olha aí o exercício físico, a alimentação correta nesse período, novamente, para mais uma visão que seria dos nossos ossos, uma conservação dessa nossa massa óssea, né? Então, além disso, a gente tem a perda do colágeno. Quantas mulheres não reclamam que depois da menopausa, nossa, minha pele ficou super flácida, parece que eu envelheci em um ano muito mais do que eu vinha envelhecendo normalmente, tá? E a gente não tá falando em se esticar, e que as rugas são nossas histórias, nossas memórias, né, de vida, mas a perda do colágeno acontece, é uma coisa real, de 25% no primeiro ano de menopausa.
há uma perda de 25% desse colágeno. Gente, é muita coisa, se você pensar, não é verdade? Então, isso tudo, esses sintomas todos, eu tô falando para mulheres que não se cuidam e não se tratam. Encaram a menopausa como uma fase normal, tem que ser assim mesmo, é isso mesmo, você tem que conviver, sua avó passou por isso, sua mãe passou por isso, mas não é assim hoje em dia. Você tem como evitar todos esses sintomas, você tem como trabalhar isso para que você não chegue nesse ponto de perda de massa óssea, de perda desse colágeno todo, de aumento da pança, né? Aumento dessa gordura abdominal, tudo isso tem como controlar. Outro sintoma que acontece muito e que a gente também tem como intervir é o aumento da constipação intestinal, aquele intestino preso, fica mais ressecado. Isso acontece porque realmente há uma alteração da microbiota intestinal, ou seja, as bactérias intestinais sofrem uma alteração nesse período. Olha aí, mexe com todo o nosso corpo, como vocês estão vendo, tá? Fora isso, aquela vontade, exatamente pela essa mudança da microbiota intestinal, aquela vontade de comer doce, muitas mulheres relatam aumento da fome, tudo isso por uma baixa de serotonina, piora do sono, ou seja, gente, existe uma mudança grande, né, nesse período, e a gente precisa investir mais na alimentação, não tem jeito, porque se o metabolismo está mais lento, se você não mudar, você vai ficar colecionando todos esses itens ruins que eu citei aqui. Então, o que fazer? Primeiramente, que eu acho que você pode fazer hoje, você pode ir na sua despensa, ir na sua geladeira e tirar de lá tudo aquilo que você sabe que vai te engordar. Açúcares, farinhas, aquele pacote de pão, aquele pacote de biscoito, entende? Aquele bolo fechado que tá lá. Gente, tira esses industrializados, porque se tiver lá, você vai comer. Porque você vai estar com aquele período de aumento de fome. Lembra? Aumento da vontade de comer doce. Abre a geladeira, tem doce, tem pote de doce, tem bolo, tem pudim. Gente, isso não pode ficar lá. Primeiro passo, tira. Porque se tiver, você vai comer. Eu tô te falando. Se tiver, você vai comer. Refrigerante, bebida alcoólica, tudo isso você diminui. Você não vai deixar, vou comer vento, vou viver de prana, vou viver de luz. Não é isso. Tem tanta coisa na natureza que você vai poder botar e colocar ali para você utilizar, né? Então, por exemplo, você vai aumentar a cor. Eu sempre falo assim, vai aumentar a cor na geladeira. O que é isso? Colocar muito verde, amarelo, vermelho, verduras, legumes, frutas. Você precisa aumentar fibras, né? Porque você precisa melhorar o seu intestino, como eu falei. Você precisa aumentar as sementes. Linhaça, chia, as castanhas, as nozes, macadâmia, né? Isso tudo é muito importante você aumentar, porque faz parte de, além de fibra, gorduras boas. Frutas boas com gordura boa, abacate, o azeite, mas não abusa da gordura porque ela é muito calórica. Mas esses alimentos você substitui por aquelas frituras todas que você estava comendo antes e não engordava. Agora não dá mais. Entende? Agora vai ser preparação de forno, né? Não dá mais para fritar nada, porque a gente não consegue mais, porque a caloria vai ficar muito alta e meu metabolismo tá baixo. Outra coisa importante é você aumentar esses vegetais que eu vou te falar agora. O brócolis, o repolho, a couve e a couve-flor. Por quê? Porque eles são ricos numa substância que protege a mulher de cânceres. E nessa fase é muito importante essa proteção. Então, invista mais nesse brócolis, couve-flor, couve, né? E o repolho são da família das brássicas, que eles têm um componente muito importante anti-câncer. Então, divide na semana, todo dia coloca um desses, que já vai estar legal. Mas não é um raminho, né, gente? Pelo menos 1/4 do prato, tá? Uma quantidade boa de verdes a gente precisa ingerir todos os dias. O óleo, tira os óleos inflamatórios, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, óleo de soja, tira isso. Usa o azeite, o óleo de coco também você pode usar. Para temperar a salada, também o óleo de linhaça.
Você consegue comprar o azeite e que a gente chama óleo de linhaça para salada. Você vai na casa de produto natural, você acha. É legal, começa assim. Ah, minha salada não vou pôr mais azeite, vou pôr óleo de linhaça. Ótima troca, tá? Porque tem ômega 3, né? E também essas sementinhas que eu falei, excelente para você. E para, nesse momento, você melhorar aquela coisa daquela queixa, que é o fogacho, esteja você no climatério ou na menopausa, eu posso deixar a dica de 2 chás para você usar, que é o chá de artemisia e o chá da folha de amora. Um dos dois você pode tomar 2 xícaras ao dia. Como é que você faz esse chazinho? 1 colher de sopa rasa da erva para 600 ml de água, tá, gente? Então, vamos fazer isso nesse momento só para a gente tentar controlar. Limpar a despensa, colocar mais verde, legumes, verduras e frutas, substituir esse pão, esse biscoito, essa bolacha, esse bolo por farinhas de baixo carboidrato, né? Você pode fazer o seu pãozinho, você pode fazer o seu bolo, mas com farinhas de baixo carboidrato. Que farinhas são essas? Farinha de linhaça, farinha de castanha, farinha de amêndoas, farinha de berinjela, né? Então, você vai usar farinha de coco, você vai usar essas farinhas para fazer as suas receitas. E no próximo vídeo, tá? Fica ligado, eu vou falar sobre a suplementação importante nessa época. Então, resumindo, para diminuição dessa barriga, dessa gordura abdominal, limpar farinhas e açúcares da sua alimentação e o álcool e aumento da atividade física, colocar mais verdes na sua alimentação, tá? Próximo vídeo, suplementação na menopausa, você não pode perder. E se ainda não curtiu o canal, tá esperando o quê? Curte aqui e se inscreva, ativa o sininho para você receber todas as atualizações, tá bom? E muito obrigada!